Oi, gente, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui hoje para falar a respeito dos sentimentos. Eu tenho pensado muito nessa questão aí dos sentimentos por conta do meu trabalho como facilitadora do jogo Miracle Choice, né? Então, o jogo funciona, a pessoa coloca uma intenção para o jogo, uma pergunta, pode ser alguma inquietação que ela tem. E, na verdade, por exemplo, eu posso perguntar como eu posso lidar melhor com, sei lá, com a minha sogra ou com alguma pessoa que eu tenho algum tipo de problema de relacionamento. Por exemplo, esse é um exemplo de uma intenção, né? E aí o que eu vejo é que quando a pessoa começa a falar a respeito daquela questão, ou conforme o jogo vai se desenvolvendo, muitos sentimentos vêm à tona. E os sentimentos, na verdade, eles funcionam como se fosse uma espécie de bandeira, como se fosse uma espécie de alerta para mostrar qual é o pensamento presente na mente. E o que eu acho muito interessante nessa situação é que, dependendo da maneira como a gente se sente, isso vai influenciar a maneira como nós vivemos, a maneira como nós vimos, como nós olhamos para as pessoas. E, na verdade, é, quando eu pergunto assim para você, por que que eu pergunto para a pessoa, mas por que que você tem raiva disso que está acontecendo? Então, aí a ideia é, se existe um sentimento presente, seja ele negativo, seja ele positivo, né, gente? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, não, mas se o sentimento presente é alegria, então tá tudo certo. Sim, pode até ser que esteja tudo certo. O que eu tô dizendo não é identificar o sentimento como se fosse a causa ou como se fosse o sinal de que existe algum problema. O que eu quero dizer é que o sentimento, ele nunca é a causa, ele é sempre o efeito. O efeito do quê? O efeito de uma escolha que eu fiz na minha mente. O efeito de um pensamento que eu escolhi adotar como verdadeiro, né? Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, se eu sinto raiva de alguma pessoa ou de alguém, sei lá, eu leio alguma coisa no jornal a respeito de uma pessoa que maltrata os animais, por exemplo. E aí, lógico, eu vou. Lógico, é bom, né? Mas assim. E aí é natural que as pessoas vejam isso e que elas sintam raiva. Então, a ideia é assim: bom, tá, eu sinto raiva. Lógico, a pessoa está maltratando o animal, então é normal que eu sinta raiva. Tá, mas essa raiva, ela vem simplesmente como eu posso explicar? Eu uso aquela pessoa que está judiando do animal para trazer a minha raiva à tona. Porque essa raiva já morava dentro de mim. Eu não fiquei com raiva porque eu vi que a pessoa maltratou o animal. Eu já tinha raiva e eu usei essa pessoa como objeto da minha raiva, né? Esse é um aspecto. E aí vem um outro aspecto. A gente tem que entender se eu sinto raiva quando uma pessoa maltrata um animal, qual é o pensamento presente? E é com relação a isso que a gente tem que ficar muito alerta, que a gente tem que prestar muita atenção. Porque se eu sinto raiva da pessoa que maltrata o animal, significa que eu estou projetando para fora da minha mente a maldade nessa pessoa. E aí, na verdade, isso é muito subliminar, mas assim, na verdade, eu estou contando toda uma historinha na minha mente para justificar aquela raiva. Mas a raiva em si, como eu disse, ela é apenas um sintoma e não a causa. E outro exemplo, por exemplo, quando você assiste a um filme, né? Então assiste aquele filme romântico, mocinho e mocinha juntos, e eles se amam e tal, e de repente a mocinha tá doente e ela vai morrer. E aí tem aquela cena do filme que o mocinho fala: Nossa, porque eu vivi super intensamente com você e eu não sei o que vai ser da minha vida a hora que você partir. E ai, aí pronto. Imagina que você tá no cinema nessa cena do filme, imagina que esse filme para. E aí você olha pro lado, tá todo mundo chorando. Então, assim, o sentimento presente qual é? O de tristeza. Isso é muito claro. Mas qual é o pensamento por trás desse sentimento? Qual é a minha crença por trás desse sentimento? Se eu tô triste porque a mocinha vai morrer, é muito provavelmente que, porque eu acredito que a única união possível é a união de dois corpos. É a união física.
Então eu acredito que a partir do momento que a pessoa se vá fisicamente, que elas vão se perder. Então eu não acredito no ser eterno. Eu acredito no ser físico, eu acredito no ser egóico. E é nesse sentido assim que eu quero dizer com relação a flagrar os sentimentos. Quando o sentimento vem à tona, na verdade muita coisa já aconteceu na nossa mente. Quando eu acordo de manhã super disposta, super alegre, super contente, porque eu tenho muitos planos, porque eu tô numa energia boa, e aí de repente eu entro no carro, alguém me fecha e eu fico com muita raiva. O que aconteceu no meio do caminho? Aparentemente não aconteceu nada. Não, eu estava disposta a ser feliz, de repente uma pessoa me fechou e foi por isso que eu fiquei brava, justificável. Mas, primeiro de tudo, então quer dizer que eu sou vítima do que acontece do lado de fora? Alguém me fecha e pronto, acabou o meu humor, eu mudei de humor, né? Esse é um dos aspectos. E a outra coisa é, qual foi o pensamento que brotou na minha mente, que me contou uma história que fez culminar na raiva? Então eu pensei em muitas coisas, provavelmente. Eu pensei, quem ele tá pensando que eu sou? Por que ele me trata desse jeito? Eu não tenho culpa que ele teve um dia ruim. Então eu acredito, lá no fundo, que aquela pessoa que me fechou, ela pode mudar o andamento do meu dia. E você já parou para pensar que essa pessoa só tem o poder de mudar como o seu dia vai ser se você der esse poder para essa pessoa? Porque imagina que você está... Vamos rebobinar. Rebobinar da minha época, né, gente? Vamos voltar ali a cena. Vamos voltar a cena para a cena anterior. Estou novamente feliz e contente, andando no meu carro, de repente uma pessoa me fecha. Eu olho para aquela pessoa e penso, puxa, essa pessoa hoje está com muito medo do amor, né? Mas eu não. E aí, aquilo que aquela pessoa faz não me influencia em nada, não muda nada, não muda o meu humor, não muda o meu sentimento. Então, qual o poder que ela tinha na realidade de mudar quem eu sou, a não ser aquele que eu dou para essa pessoa? Então, assim, o que eu queria trazer com esse vídeo era... Porque muitas vezes a gente pensa assim, que diferença faz, né, se eu... diante de alguma situação, perder minha calma, perder minha paz? Gente, eu devolvo essa pergunta. Que diferença faz se você, diante de uma situação, perder a sua calma, perder a sua paz? Faz toda a diferença. Toda a diferença. E então eu queria trazer essa consciência para que nós estivéssemos conscientes da escolha. Que a maneira como nós nos sentimos provém de uma escolha. Uma escolha que parece que está acontecendo no momento da fechada do carro, mas ela não aconteceu naquele momento. Ela aconteceu em um momento que trigou, como é que falo? Acionou alguma coisa na minha mente, e essa alguma coisa contou uma história gigante para que eu caísse nessa armadilha e me sentisse com raiva. Então, é só isso. Para que toda vez que a gente se sente... Porque a gente sente qualquer coisa, seja raiva, tristeza, alegria, medo, ódio, seja o que for, para que a gente consiga percorrer o caminho de volta até o pensamento gerador desse sentimento. Porque só conhecendo o conteúdo da nossa mente é que a gente pode estar consciente das escolhas que nós fazemos. E dessa maneira a gente vai saber identificar se as escolhas são feitas por amor ou por medo. É isso por hoje, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Namastê.